Seja bem-vindo à quinta aula do nosso treinamento Storytelling para reinar sobre todas as coisas, para você governar sobre todos os palcos, sendo um storyteller de forma totalmente intencional. E hoje, na quinta e última aula, você vai entender como utilizar o storytelling com personagem. O storytelling com personagem é baseado em uma construção de um polo negativo e um polo positivo. Cris, o que é um polo negativo e o que é um polo positivo pensando em uma estrutura de storytelling com personagem? Depois de tudo que você aprendeu até aqui, porque eu tenho certeza que você assistiu o treinamento da aula 1, da aula 2, da aula 3, da aula 4, você precisa entender que, de toda a estrutura que você acessou até aqui, nós precisamos agora dividir os polos. O que são os polos? Os polos são determinados pelos personagens da história. Os personagens da história, eles são construídos com o polo negativo. Cris, o que é o polo negativo? A problemática que eu estou enfrentando, a problemática que outra pessoa está enfrentando, a problemática que existe em um lugar. Eu não entendi, Cris. O outro, o lugar. O personagem ele vai ser dividido em 3 oportunidades. Você pode escolher qualquer uma dessas oportunidades, mas independente de ser polo positivo ou negativo, você precisa entender que no storytelling você vai ter que escolher construir uma história que envolve a sua vida, construir uma história que envolve a vida de uma outra pessoa ou construir uma história que envolve um lugar. Depois que eu escolho como que eu vou construir, como que eu construirei essa história, não é difícil de entender o polo negativo. O polo negativo é o problema que esse personagem ou esse lugar está enfrentou. O polo negativo é o que vai gerar um link de conexão. Muitas pessoas acreditam que para gerar conexão eu vou utilizar o polo positivo, mas eu não utilizarei o polo positivo porque o polo positivo ele só existe depois que eu resolvo o polo negativo. O que é o polo positivo? A resolução do problema. Então, em todo storytelling tem que ficar claro o problema que eu enfrentei. Em toda a construção de uma narrativa 100% persuasiva, tem que ficar claro o que eu fiz para chegar no polo positivo. O polo positivo preste atenção nisso, o polo positivo em toda a história é o armazenamento de sabedoria que só vem através da experiência, e no caso da história, essa experiência se dá através de um processo onde eu resolvi um problema. Então vamos voltar. No polo negativo, eu apresento um problema que possa estar relacionado à minha história, à história de uma outra pessoa ou a um lugar. Até chegar no polo positivo, existe um processo, existe um espaço-tempo, que é onde a história vai se construir. E quando eu chego no polo positivo, tem que ficar claro, porque storytelling não é só história, você já aprendeu até aqui. Storytelling tem algumas fragmentações, não só para deixar ele interessante, mas magnético e persuasivo. Então, até chegar no polo positivo, tem um processo, e nesse processo tem que ficar claro, como se fosse uma curva, iniciando no -1, indo para o 0, subindo, e dependendo do polo negativo, você vai começar lá no -7, lá no -8, lá no -10, e aí você vai construindo literalmente de uma forma progressiva, até você chegar no 0, até você ficar positivo, e essa curva significa o processo da história. E esse processo da história tem que caminhar para uma clareza do que foi resolvido, do que foi armazenado enquanto inteligência, enquanto sabedoria, enquanto direcionamento. Agora que eu entendo que tem um polo negativo, problema claríssimo. O polo positivo, que representa a outra ponta, como se fosse uma ponte. Então, quando eu tenho claro o polo negativo e o polo positivo, se forma uma ponte, para você entender de forma mais didática, e eu preciso passar por essa ponte, mas essa ponte está caindo, essa ponte precisa de reparos, essa ponte precisa de pessoas, essa ponte precisa de especificações, de contextos, essa ponte precisa do racional e o emocional, tudo que você veio aprendendo até aqui. Depois que eu construo essa ponte, eu só preciso, o só parece simples, mas não é. O personagem só precisa chegar na outra ponta.
Agora que eu entendo essa diferença, eu preciso que você entenda agora as personas. Cris, o que são as personas? As personas, elas vão materializar os símbolos. Vamos colocar assim porque vai ficar mais simples. Eu quero colocar de uma forma simples para você conseguir colocar em prática o quanto antes. As personas em todo o storytelling que eu construo, elas vão, na verdade, simbolizar contextos, elas vão simbolizar histórias, elas vão simbolizar crenças. Então, entenda, quando a pessoa está ouvindo uma história e fica claro através do storyteller, do comunicador, do rei, da rainha, quem é quem, quais são os personagens, em quais contextos esses personagens estão inseridos, as pessoas que estão ouvindo essa história, elas não estão exatamente se relacionando com o personagem em si. Se você é o personagem, as pessoas não estão se relacionando com você. As pessoas não estão se relacionando com a clareza da mulher ou do homem. Toda a história materializada, onde tem claramente os personagens, isso olhando para a comunicação, para um filme, para uma série, está comunicando símbolos. Então, se eu coloco um rapaz na minha história, não importa se é um amigo, se é alguém que eu não conheço, que eu estou contando a história dele, se sou eu. Se eu coloco alguém na história engraçado, as pessoas não vão se relacionar com o homem, elas vão se relacionar com a persona engraçada. Então, na história, essa persona tem um símbolo da comédia. Talvez seja a mulher engraçada, talvez seja o homem engraçado, e aí tem outros símbolos dentro de várias camadas. Eu posso colocar o engraçado que é burro, burro no sentido intelectual, como o estereótipo que os filmes de comédias colocam. Eu posso colocar um homem engraçado que é tímido. Eu posso colocar um homem engraçado que é extrovertido, que utiliza a comédia como escape. Então, todo personagem, ele não carrega a clareza do ser, ele não carrega o material, o tangível de olhar para pessoas e se relacionar com pessoas. Quando eu estou construindo uma narrativa e coloco personagens, eu preciso entender que esses personagens estão simbolizando crenças, costumes, esses personagens acabam simbolizando sentimentos, percepções. Então, quando as pessoas dizem assim, muitas pessoas dizem isso, eu construo um storytelling e se coloque como um personagem ou conte a história de uma outra pessoa para, através do personagem, essas pessoas se identificarem, mas as pessoas não se identificam com o personagem, as pessoas se identificam com o processo. E o processo só existe quando eu deixo claro o polo negativo e o polo positivo. A persona que é materializada, ela vai mover o outro para um entendimento que foi, presta atenção, o entendimento que esse processo ele foi vivido por alguém, mas esse alguém precisa de uma clareza simbólica. E essa clareza simbólica sempre será atribuída ao personagem. Quando a pessoa diz assim, nossa, eu assisti um filme, eu chorei horrores. Por que ela chorou? Não foi exatamente pela pessoa, mas pelo que a pessoa significava para ela. Cada um vai ter uma percepção sobre o mesmo personagem, porque nós sempre vamos olhar o mundo através do nosso ponto de vista. Então, eu estou vendo uma série, a minha esposa já assistiu uma série, Grey's Anatomy, eu acredito que esse seja o nome, e ela já chorou horrores com essa série. Chorou horrores porque morrem os mocinhos, morrem médicos, eu nunca assisti. E por que minha esposa chora? Não é porque exatamente para ela tinha uma pessoa ali que ela amava aquela pessoa, não. É porque o personagem que morreu, para minha esposa, ao longo do processo, ao longo do caminhar dessa ponte, começou a significar algo. Entrou em um lugar simbólico para ela. E a partir desse lugar simbólico, ela começa a se envolver não só emocionalmente, mas a nível simbólico. E o símbolo move as pessoas. O símbolo ambiental, o símbolo de repertório, o símbolo capitalista, o símbolo estético move as pessoas. É por isso que, olhando para a estética, a vestimenta, a estrutura do seu corpo, a sua postura, as pessoas, sem ouvir um A, elas já deduzem quem você é. Se você tem um shape, um corpo forte, elas não precisam ouvir você. Elas precisam apenas ver e, em segundos, elas vão deduzir que você é uma pessoa disciplinada. O que é isso? O que é isso? É símbolo. Então, voltando para o exemplo
do Grey's Anatomy, acredito que esse seja o nome. Se não for, é uma série de médicos que a galera, enfim, se envolve, salva, se relaciona, morre. Quando alguém morre e a minha esposa dá uma sofridinha, ela chora, aquela pessoa que morreu, para a minha esposa, não está morrendo uma persona, está morrendo um símbolo. Está morrendo um significado que a série, de uma forma muito inteligente, colocou para a pessoa olhar, perceber, gerar um significado a partir do ponto de vista e se emocionar. E de onde vem a emoção? Esse significado só ganha força porque a minha esposa viu essa pessoa saindo do polo negativo, passando por um processo. O que são os processos? Para você entender mais ainda. O dia a dia, o estilo de vida. E no dia a dia, no estilo de vida, todo mundo tem problemas. E quando esses problemas ficam claros na construção do storytelling, a ponte está construída, porque no final das contas todo mundo quer resolver problemas. No final das contas todo mundo quer chegar do outro lado da ponte, que é o polo positivo. E aí esse personagem que a minha esposa começa a se relacionar a nível simbólico, começa a entrar em um lugar emocional, começa a caminhar, e aí a minha esposa vai vendo esse personagem se relacionando, chorando, rindo, resolvendo as questões do dia a dia dele, sobrevivendo às questões do dia a dia. Isso é sair do polo negativo. E onde que normalmente esses personagens que carregam símbolos tendem a morrer? Ou quando eles estão presta atenção que isso aqui é coisa de Hollywood, presta atenção. Esses personagens, eles tendem a morrer, quando eles morrem, perto do polo positivo. E aí qual que é a sensação que dá para quem está assistindo e ouvindo? Se o polo negativo são os problemas do dia a dia e a ponte até chegar no polo positivo é essa construção diária de ferramentas de resistência para resolver problemas, você vai criando uma expectativa que essa persona chegue até o polo positivo e que acabe feliz, que acabe de uma forma felizes para sempre, é melhor assim, felizes para sempre. E aí quando está prestes a chegar lá, o diretor vai e mata. O que isso gera? Dor, porque no processo, ela conseguiu, no caso do Grey's Anatomy, conseguiu resolver um câncer e salvou tantas vidas. Ela estava se relacionando pela primeira vez, ela parou de sofrer, o pai saiu do câncer terminal, e aí essa pessoa vai lá e morre. O que está acontecendo? Dentro de um processo de construção, de resolução de problema, eu fui me conectando porque, cara, eu passo por isso. Eu queria ter essa coragem. Nossa, eu lembro quando eu comecei o meu namoro, o meu ex-namoro, e tudo se acabou, mas foi bem assim, nós nos encontramos num corredor, no caso deles é no corredor do hospital, é tudo simbólico. Aí essa pessoa vai resolvendo problemas, ela vai se conectando, ela vai ficando mais feliz, e aí antes dela chegar nesse lugar, que seria o polo positivo, eu resolvi com sabedoria e hoje eu me tornei uma nova pessoa, ela morre. E aí isso é destrutivo para quem está acompanhando esse processo, para quem está acompanhando esse polo negativo que tem um processo de construção totalmente positivo. Então, quando você entende tudo o que eu trouxe até aqui, você precisa só definir agora como que você vai construir uma ponte saindo do polo negativo, indo para o polo positivo, mas em qual direcionamento? Qual que é o direcionamento? Essa história vai ser sobre você? Se você for contar uma história sobre a sua vida, tem que ficar claro que as pessoas não querem ouvir a sua história. Como assim, Cris? As pessoas não querem ouvir as suas conquistas. Como assim, Cris? Mas não é uma história, não, é um storytelling e precisa ser totalmente intencional. Se você for se colocar na história como um personagem, você precisa entender que, mesmo que você seja o protagonista, mesmo que você seja a estrela da história, o foco não é você. Lembra? Porque o personagem carrega apenas um significado. E esse significado dá uma base para a história que foi vivido por alguém real. É só isso. É só isso. E aí você se insere de uma forma simbólica e foca. É por isso que tiveram 4 aulas que antecederam esta. É por isso que tiveram uma base para você chegar aqui na 5ª aula. Você vai focar na construção de clareza do processo.
E o processo tem que ficar claro, desde o, lembra, -7, -8, quanto pior a história, quanto pior o problema, mais fundo é o polo negativo. E aí, nesse processo de construção que você é o responsável por construir, e o que clareza que é essa? Imagens, especificidade, clareza de início, clareza de lugar, clareza de tempo. Conforme você vai construindo essa clareza com o começo, com o pós-começo, com o meio, com o quase fim, com o fim, as pessoas ficam hipnotizadas, as pessoas vão se conectar de uma forma assustadora, mas não é com você, as pessoas se conectam com a minha história, porque eu não é você. Você na história é simbólico, o que conecta é o processo. Então, o que vai gerar conexão em storytelling para mover a pessoa para o direcionamento de comprar um produto, uma ideia, um conteúdo, como você está comprando aqui, é o processo. Se ela perceber que você saiu de um problema para um negativo e teve um estilo de vida, teve um contexto onde você encarou esse problema, onde você resolveu esse problema, onde você passou por um processo que não só resolveu o problema, mas você conseguiu tirar resultados desse problema. Você conseguiu ensinar e ajudar outras pessoas. O que ela está vendo? Um processo que tem uma ponte. Essa ponte inicia no polo negativo, aí tem as madeirinhas um pouco velhas, outras novas, outras faltando, para chegar até o polo positivo. Se ela percebe que você percorre este lugar, é no processo que ela se conecta. E quando você demonstra que chegou no polo positivo, na concepção dela você se torna uma autoridade. Então a clareza da quinta aula até aqui é para você entender como que com storytelling ou com inúmeros storytellings eu me torno uma autoridade. Quando eu demonstro que eu passei por um processo, eu não fui o foco, mas a minha resistência foi o foco. Olha como que é simbólico. Eu como persona não fui o foco da história, mas o meu propósito foi o foco. Eu dentro da história não fui o foco como ser, como pessoa, mas o meu amor ao que eu fazia, ao que eu faço foi o foco. Eu não fui o foco, mas a minha coragem, olha, tudo é simbólico. E aí a pessoa vai se vendo na história, eu preciso dessa coragem, ele teve essa coragem, ele teve esse amor próprio, ele descobriu o propósito dele, ela conseguiu se posicionar diante de uma autoridade, eu também tenho dificuldade. Não é a persona, são os símbolos. E na história, quando fica claro que você resolveu um problema, significa que você chegou no polo positivo, só chega no polo positivo quem passa pela ponte. Passando pela ponte não tem como fugir da retenção, lembra? Da memorização da experiência, que você só adquire com a vida. E vida é processo. Vida é encarar problemas, porque a vida não é fácil. Mesmo de quem nasce em um berço de ouro, com todos os recursos financeiros, sociais, até mesmo estético, essas pessoas vão enfrentar problemas. Problemas diferentes, em outras instâncias principalmente sociais, mas o ser humano enfrenta problemas. A questão é como que eu construo comportamentos diários para construir uma clareza de crescimento. E o mais belo de tudo, agora que você chegou até aqui e entendeu esse aulão, é que de tudo que eu ensinei, o que eu quero que fique claro, com essa última aula, que tem que entrar na sua cabeça, que você precisa todos os dias tomar decisões pensando que você está construindo um storytelling. Quando você toma a decisão de encarar o seu medo de falar em público, o seu medo de negociar, o seu medo de gravar vídeos, o seu medo de abrir uma empresa, abrir o seu negócio e sair do CLT, ou o seu medo de ser um CLT e não se posicionar para crescer dentro do sistema CLT. Quando você foge de tudo isso, você está deixando de construir storytelling. Você está deixando de abrir um polo negativo e colocar um polo positivo, nem que seja daqui 2, 5, 10 anos. Mas você está deixando de construir o que vai te dar base para se comunicar. Você está deixando todos os dias de construir o que vai te dar repertório e experiência para se tornar uma autoridade, não só na sua vida profissional, mas na vida pessoal. Porque até mesmo quando você decide ser um pai presente, você está construindo um storytelling. Porque pai presente, olha isso, quando eu coloco na história um homem
que é um pai presente, as pessoas não vão olhar para o ser, elas vão olhar para o símbolo que está nesse ser, o símbolo que está nesse personagem, nessa persona. Qual que é o símbolo? Pai presente? Presta atenção, um pai presente é um símbolo, principalmente no país no que nós estamos, quase ninguém cresce com um pai presente. Então, o pai presente é um símbolo de um preenchimento de uma falta, de apoio. E aí a pessoa fica ou se relacionando porque teve ou porque não teve. Então, tudo no final das contas, que você gera diariamente pensando em resolver os seus problemas, está te dando uma base poderosa. E eu quero finalizar essa quinta e última aula com o seguinte conceito: quanto mais problemas você, mesmo com medo, mesmo sangrando, mesmo chorando, quanto mais problemas você decide resolver, maior a sua base de storytelling e maior é a sua autoridade em qualquer setor da vida. Se você tem storytelling na vida pessoal, se você tem storytelling na vida acadêmica, se você tem storytelling no trabalho, se você tem storytelling servindo a sociedade, quanto maior o seu repertório de storytelling, maior é a sua autoridade em qualquer coisa que você se propõe a fazer. Porque quanto mais storytelling, mais experiências. Mais polos negativos você resolveu, mais pontos você passou, mais polos positivos você acessou. E isso é sabedoria da vida. Quanto mais você faz isso e o tempo vai passando, você vai construindo um corpo, uma experiência. E as pessoas querem isso. Porque mesmo que fique claro para você tudo que você aprendeu aqui no nosso treinamento super gigantesco, gratuito, que está aqui no YouTube, que você pode assistir quando você quiser, mesmo que tenha ficado clara essa aula, ainda assim você precisa decidir, olhar para essa ponte, olhar para esse problema, encarar os seus medos, passar pela ponte, porque passar por processos é difícil, tanto em uma percepção espiritual, emocional, física, material, não importa, passar por processos é difícil. Mas quando você decide, você está carregando algo que só pertence a você. Porque ninguém consegue contar uma história de verdade, com magnetismo, com presença, se não tiver passado pela ponte. Quem tenta contar uma história mentirosa, você percebe. É superficial. Nem detalhes essa pessoa consegue trazer, porque dentro de tudo que você aprendeu nas outras aulas, ela não consegue materializar. Ela não consegue entregar. Porque ela não vivenciou. Ela não chegou no polo positivo, mas quando você passa por esse processo, o seu repertório aumenta de vida. E você que é mãe, você que é pai, o único storytelling que você conta, se for esse, você é um fracassado, desculpa. No passado eu trabalhei muito para sobreviver, e aí hoje você aceita uma vida de merda. Aí hoje você está acomodado. Desculpa, você está vivendo uma vida de merda. Você está vivendo uma vida de merda. Porque se você sobreviveu com pouco, se você conseguiu cuidar dos seus filhos, mesmo não tendo dinheiro ou tendo muito dinheiro, você está vivo ainda, você está vivo, então seus filhos estão olhando você como uma referência. O que você está resolvendo de problemas? Só a conta de luz? Você está resolvendo a conta da internet? A compra de casa? Isso não é resolver problema, isso é sobreviver. Isso é o básico da sobrevivência. Resolver problemas é querer ir para um próximo nível relacional, um próximo nível emocional. Se você desejar e tiver essa ambição aí dentro dessa cabeça, ambição financeira, porque você precisa de dinheiro também, pensa nisso, o que você está fazendo da sua vida. O storytelling, ele real, que move vidas, que move negócios, ele sempre será baseado no polo negativo e no polo positivo. E para esses dois se encontrarem, para formar uma ponte, precisa de coragem. Obrigado para vocês que assistiram até aqui. Obrigado para você que está assistindo gravado. Eu espero que vocês façam o que eu sempre digo aqui no Café no Agora. Tenham um caderno, registrem. Cris, estou ouvindo na academia, estou ouvindo enquanto eu dirijo. Então, em algum momento, volte. Eu não quero que seja um conteúdo só para você dizer que insight. Eu quero que seja um conteúdo que você entenda, retenha e coloque em prática para ter resultado. Porque eu não sei se vocês perceberam, os conteúdos aqui eu não consigo. Olha qual que era o certo aqui no YouTube. Ou em qualquer curso gratuito. Eu dar um treinamento, como estou dando agora, uma aula como essa, um conteúdo aleatório, fragmentado, de forma superficial, de uma forma mais que superficial, rasa, de uma forma um pouco confusa para você ficar pensando, como eu entendi, é legal, mas como está confuso, eu vou pagar o curso
para fazer entender. Não, aqui já está claro. Eu quero que você cresça. Nós transbordamos de uma forma assustadora e nós não perdemos nada, nós só ganhamos. Nós só ganhamos em todos os sentidos. E aí quando você escolhe praticar a partir desse conteúdo que você não está pagando nada, não há nada, financeiramente falando, você não está pagando nada, você está pagando com o seu tempo, e o seu tempo é mais importante que o dinheiro, é por isso que você precisa anotar e praticar. Quando você cresce, nós crescemos também. Nós crescemos também. Obrigado para vocês que assistiram até aqui. Essa foi a nossa última aula de storytelling. Se você não assistiu as outras, volte, porque eu tenho certeza que você vai crescer de forma exponencial.